Boa noite a todos, ou boa tarde a todos. O meu nome é Tiago Costa, eu sou Patient Advocate e coordenador nacional do grupo de Barnabés e Jovens Adultos da Acreditar. Muito bem-vindos à segunda sessão do programa da Acreditar Literacia em Saúde. Acompanhar é capacitar. Para além de doentes, ex-doentes, cuidadores e colaboradores da Acreditar, contamos hoje também, a partir desta segunda sessão, com profissionais de saúde e voluntários da Acreditar. Portanto, muito obrigado a todos pela vossa presença. Hoje temos também connosco a doutora Margarida Brito, que é diretora no Serviço de Oncologia Médica na ULS de São José, em Lisboa. Vou passar só aqui a dizer-vos uma breve introdução novamente do nosso programa. Portanto, o nosso programa de Acreditar a Literacia em Saúde, Acompanhar e Capacitar é uma iniciativa que é promovida pela Acreditar, irá decorrer ao longo deste ano e que decorre graças ao apoio da Gilead, através do prémio que nos foi atribuído na candidatura apresentada de Acreditar em 2025 e graças ao apoio da ICIP, que tem vindo a apoiar também a construção deste programa. Este programa consiste num conjunto de sessões, tal como já houve a primeira sessão, e que os temas surgiram pelo contributo dos colegas da Acreditar ao longo do ano 2025 e foi construído também a partir da seleção de principais dúvidas, necessidades e temas que foram considerados mais relevantes para as famílias e jovens que nós acompanhamos, bem como para os próprios colaboradores. Alguns dos objetivos é reforçar as competências, a autonomia e a segurança no percurso dos cuidados, a contribuição para decisões mais informadas, centradas na pessoa e na qualidade dos cuidados, promover também a participação ativa na defesa dos direitos em saúde. Esta é então a segunda de 6 sessões do programa. São realizadas maioritariamente online, mas estão também previstas algumas sessões em formato híbrido. A participação é gratuita e as sessões são posteriormente disponibilizadas nos meios digitais da Acreditar. A primeira sessão poderão ver já no canal do YouTube da Acreditar, que já está disponível. Na próxima sessão será a sessão 3, no dia 2 de julho, e com o tema Tratamento do Cancro. Para onde vamos? Das 6h30 às 8 e podem assistir tanto na Casa do Porto como online, portanto será híbrida. Relativamente a este webinar, a esta sessão, é então o segundo webinar deste programa e tem como tema o cancro no jovem adulto e onde estamos. Este é sem dúvida um tema que a Acreditar tem vindo a acompanhar nos últimos tempos, não só através do nosso acompanhamento diário de jovens com diagnóstico até aos 25 anos de idade, mas também pela investigação das suas necessidades desta população, onde também realizámos um inquérito a nível nacional o ano passado, e também pela nossa participação em projetos europeus com organizações congêneres da Acreditar, sobre projetos sobre esta população específica. Encontramos então nesta população uma população que está em terra de ninguém, entre serviços pediátricos e de adultos, que procuram cuidados ajustados à sua idade e que procuram também estar cada vez mais envolvidos, não só com a sua doença, mas procurar com aquilo que são os seus direitos também. Vou então passar a palavra à doutora Margarida, que já recebeu as vossas questões quando vocês se inscreveram e, portanto, teremos aqui um momento até às 7h30 com a exposição da doutora Margarida e depois teremos tempo para a resposta às vossas perguntas e também, quem ainda não o fez, poderá colocar as perguntas na caixa Q&A, aqui mais em baixo e pronto, depois terminaremos pelas 8 horas. Portanto, vou passar agora aqui a palavra à doutora Margarida. Olá, boa tarde a todos. Não sei se me conseguem ouvir bem. Quer dizer, acho que sim, não é? Suponho. Pronto, é assim, eu chamo Margarida Brito, eu sou oncologista já há 20 anos, trabalho há muitos anos no IPO, mas agora atualmente estou no ULS, como o Tiago disse, no ULS São José. As minhas áreas de interesse foram sempre câncer da mama e câncer do testículo, portanto, que são duas áreas que tocam no câncer do adulto jovem. E para além disso, fiz desde 2022 que estou na coordenação, portanto, sou coordenadora do grupo de trabalho da Sociedade Portuguesa de Oncologia do Cancro no Adulto Jovem. O que eu agora iria fazer, eu vou aqui tentar então compartilhar aqui um bocadinho o meu vídeo, vamos ver se corre tudo bem. Não sei se conseguem todos ver, esperemos que sim. Ahm, eu
A ideia aqui é ir tentando, quer dizer, responder a esta pergunta, o cancro no jovem adulto, onde estamos? Pronto. E vamos ver se nós conseguimos ao longo destes minutos deixa-me só ver aqui uma. Pronto. Desculpem que eu tenho que pôr isto aqui em baixo. Ah, pá, não é que eu. Espera. Pronto, é que eu tenho aqui uma barra, já saiu, pronto. Então é assim, a primeira pergunta que é importante responder é quem são os jovens adultos. Quer dizer, a fase de desenvolvimento de uma pessoa é sempre uma coisa contínua, não é? E é assim, por vezes, um pouco artificial dividir isto em intervalos muito definidos, porque na verdade isto depois depende sempre muito, claro que há a parte biológica, mas depois também depende sempre muito do que é a geografia, do que é os fatores socioculturais do doente, do que são os eventos de vida desse doente, não é? Mas na verdade, do ponto de vista do que é as políticas de saúde e os serviços de aprovisionamento, como nós vamos organizar a saúde, é importante ter estas noções, não é? E por isso é que muitas vezes tentamos agrupar isto por idades. A infância, toda a gente concorda que é do 0 aos 14 anos. A definição de adolescente, também acho que há concordância que será dos 15 aos 19. Em relação aos adultos, também acho que na comunidade científica há concordância no início da idade adulta, ser aos 20 anos. O que é que não há concordância? Em relação ao fim da idade adulta, e aí há muitas coisas, há muitas ideias diferentes. Há, por exemplo, há alguns grupos que acham que será por volta dos 35. Há outros grupos que falam em 45. Até o Tiago estava aqui a comentar a questão de acreditar, quer dizer, a acreditar trabalha com jovens até aos 25, não é? No fundo, dentro deste grupo. Mas a verdade é que a definição que tem sido a definição aceite por maior parte das sociedades e pela comunidade científica tem sido que um adulto jovem é dos 20 aos 39 anos. Pronto. E depois o adulto, mais de 40 anos. Meu Deus, esperem aí que isto. Ainda não estou muito. Pronto. Então o que é o cancro do adulto jovem? É o cancro que surge entre. E isto aqui é uma questão importante, quer dizer, é que surge entre um range de idades, e eu aqui ponho um bocadinho isto à discussão, porque na verdade o cancro adulto jovem será aquele que surge entre os 20 e os 39 anos, não é? Mas depois há outro cancro, que é o cancro dos adolescentes, que surge entre os 15 e os 20, não é? E muitas vezes o que acontece é que estes dois cancros são tratados como um só, embora sejam muito heterogéneos, não é? Porque há aqui várias idades, mas é que a literatura tem sido assim que tem tratado. E por isso o que eu vos queria dizer é que a partir de agora, quando eu falar de cancro no jovem adulto, eu vou-me estar a referir à faixa etária entre os 15 e os 39 anos. Pronto. Como eu já vos disse, portanto, a maior parte das sociedades aceita como definição, deixa-me só por isto, aceita como definição os 15 e os 39 anos, e deixei-vos aqui também uma questão que é, pronto, nós somos portugueses, mas a verdade é que isto hoje é um mundo global, e muitas vezes os adolescentes e jovens adultos com cancro são chamados os AIAs. Isto porquê? Porque isto vem da palavra em inglês. E também vos deixei aqui só esta questão, porque acho também importante, porque se vocês forem ver a literatura e muitas coisas, às vezes nos sites online, etc., há muita referência aos AIAs, é isto que quer dizer. Pronto. E só para esclarecer que, apesar de a pergunta ser no jovem adulto, eu acabei por, uma vez que agrupar estas idades dos 15 aos 39 anos. Pronto. O que é que torna este grupo tão diferente e porque é que nós estamos a ter aqui uma sessão sobre este grupo? Isto tem mais ou menos, quer dizer, desde há 20 anos atrás, mais ou menos, que se começa a falar que este grupo realmente acaba por ser um grupo que tem características muito diferentes, e que acaba por ser um subgrupo dentro do que é a oncologia, não é? Para já, o tipo de cancro que existe nestas idades é diferente do que existe nas outras idades. Um exemplo, por exemplo, é o cancro do testículo, que ocorre maioritariamente entre doentes dos 15 aos 35 anos. Pronto, por exemplo, isto é um exemplo. Depois, a biologia do próprio cancro, o que é que isto quer dizer? Por exemplo, o cancro da mama surge em várias idades e em doentes mais velhas. Mas a verdade é que quando surge em doentes mais jovens, tem uma biologia diferente, não é? E por isso tem características, acaba por ter, na sua maioria das vezes, características diferentes. Depois há outra questão que tem a ver com a própria farmacologia dos fármacos, com a própria toxicidade. Há algumas questões que se discutem, por exemplo, a verdade é que nós, por exemplo, para calcular a quimioterapia utilizamos a superfície corporal, ou utilizamos a altura
e a altura e o peso, e nos adolescentes, por exemplo, pode haver mais massa muscular e pode haver menos massa adiposa, e portanto este cálculo pela superfície corporal pode não ser o mais indicado. Depois, efetivamente, em termos de toxicidade, é um grupo completamente diferente. Eu dou um exemplo. A quimioterapia, o tumor do testículo é tratado como uma quimioterapia que é um regime que é o regime BEP, que tem três fármacos. Se eu fizer o regime BEP a um senhor ou um rapaz com 22 anos, é como se nada fosse, ele tem algumas queixas, mas corre tudo bem. 30 anos está tudo bem, se por acaso o doente já tiver 41 anos, super mal tolerado. Portanto, quer dizer, os fármacos há uma tolerância muito maior nestes grupos e que permite fazer determinado tipo de tratamentos que não são possíveis de fazer nos doentes mais velhos. Por outro lado, há outras diferenças em relação à idade pediátrica. Por exemplo, a radioterapia é muito mais bem tolerada por estes doentes entre os 15 e os 39 anos do que pelos doentes mais jovens. Depois há a própria genética, isto tem a ver com o facto de quando um doente jovem tem cancro, tem maior probabilidade de ter alguma mutação genética. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que hum, havia já nos seus genes uma predisposição para existir, para vir a ocorrer cancro ao longo da sua vida. Ou seja, o risco de cancro era mais elevado. E nós sabemos que uma das coisas que nos chama a atenção para que exista para que efetivamente aquele cancro tenha tido uma origem ou uma causa genética, é quando o cancro surge num jovem. Depois há outra questão. Pronto, há todas estas questões que eu referi, que fazem deste grupo um grupo diferente, mas depois também este grupo em particular tem desafios que os outros grupos não têm. Tem desafios a nível do diagnóstico, tem desafios a nível da fertilidade, porque os tratamentos vão ter impacto na fertilidade. Isto é a idade chamada a idade reprodutiva, pelo menos nas mulheres, nos homens um bocadinho mais, mas depois também tem desafios do ponto de vista psicossocial, de tratamento, do desenvolvimento, porque há doentes que ainda estão, por exemplo, um doente de 16 anos, 17 anos, ainda está em fase de desenvolvimento e por isso o impacto que isto pode ter pode ser diferente, embora isso também seja uma área que ainda é um bocadinho desconhecida para nós. Impacto em termos da sexualidade, em termos educacionais, académicos, muitos dos doentes que estão a estudar têm que interromper os estudos para poder para fazer os tratamentos, não é? Profissionais, doentes que começaram agora um novo emprego, foram promovidos, têm uma nova carreira, queriam migrar para fazer um trabalho fora. E também económicos, porque habitualmente este range de idades, quando se está a estudar, terá mais dependência dos pais, mas quando se começa a vida, habitualmente, isto não é sempre assim, mas há mais instabilidade do ponto de vista económico, não é? E por isso são desafios que são muito particulares só a esta faixa etária. Ai, pronto. O que é que eu vos queria também dizer? Claro que esta faixa etária dos 15 aos 39 anos, também ela acaba por, apesar de ser contida, mas também muito diferente, não é? Porque, por exemplo, para já, não só do ponto de vista do tipo de cancros, porque há cancros que são mais frequentes entre os 15 e os 20 anos e depois outros que são mais frequentes entre os 30 e os 39. Portanto, o tipo de cancros também difere nesta faixa e também as preocupações. Eu pus-vos aqui duas ou três só a título de exemplo, a Joana, 19 anos, teve agora um diagnóstico de linfoma, estava no primeiro ano de curso de arquitetura, estava e está, tinha um namorado recente. Vocês podem ver que um diagnóstico de linfoma em que a Joana vai ter que fazer quimioterapia, vai ter que passar tempo no hospital, vai ter que se ausentar da faculdade, um namorado que foi o primeiro namorado. Tudo isto é desafiante e traz problemáticas muito específicas. Por exemplo, o José, 30 anos, câncer da tireoide, tinha agora um novo emprego, ou seja, nós gostamos sempre de fazer um bom trabalho, mas estamos num novo emprego, gostamos de impressionar, não é? Não gostamos de pôr logo baixa para fazer tratamentos. E para além disso, ia comprar casa, ia sair da casa dos pais, ia comprar casa e ia pedir um empréstimo bancário. Portanto, e precisava para isso de fazer um seguro de vida, todas estas questões. A Carla, por sua vez, 36 anos, já um bocadinho mais à frente, câncer da mama, que é mais frequente nestas idades mais à frente do que nos doentes mais jovens, em que o tipo de tumores são outros. Tem um filho de 18 meses, também tinha começado um negócio próprio. Pronto, e portanto, quer dizer, são tudo questões que são muito particulares a esta faixa etária e que trazem toda uma panóplia de questões que têm que ser abordadas para que quer dizer, os tratamentos corram da melhor forma e o próprio doente tenha a melhor qualidade de vida ao longo de todo este percurso. Pronto, o cancro do jovem adulto, no jovem adulto, tem esta particularidade, não é um cancro pediátrico, não é?
pela sua biologia e porque as necessidades do doente jovem adulto não é a mesma, que não são as mesmas que o cancro pediátrico, aliás, o Tiago falou nisso até no início, logo da apresentação, e por outro lado também não é o cancro no jovem adulto também não é o cancro do adulto, não é? No fundo, eu retirei isto até do questionário da Acreditar, é viver entre dois mundos sem ter um mundo próprio, porque isto é uma coisa que nós estamos a trabalhar, mas ainda não temos, não é? Muitas vezes o que é que acontece? No cancro pediátrico, os jovens adultos são os doentes mais velhos e, no jovem, e, no jovem, e nos adultos são os doentes mais novos, não é? Pronto, não têm um mundo seu. Um, É assim, o mundo pediátrico, quando eu digo mundo, é o mundo médico pediátrico e o mundo médico adulto são mundos diferentes, não é? Ai, eu peço-vos desculpa que isto é. Pronto, a primeira coisa é que assim, o tipo de tumores. Ai, desculpem. O tipo de tumores. Oh, meu Deus, desculpem. Pronto, o tipo de tumores são habitualmente tumores mais raros e são tumores mais hematológicos. Isto estou a generalizar, mas no mundo pediátrico, no mundo médico. A equipa médica é constituída por pediatras, atenção, que são colegas, que são médicos que tiraram, portanto, uma especialidade de 5 anos, que tratam tudo o que é pediatria, tudo o que é crianças e tratam todas as patologias pediátricas. Pode ser desde, quer dizer, a formação é habitualmente uma formação que passa por tudo, desde todas as doenças benignas, malignas, pronto, todas as doenças pediátricas, da idade pediátrica, têm sempre protocolos terapêuticos bem definidos, há sempre um forte envolvimento familiar, ou seja, se há uma discussão no mundo da pediatria, estou a utilizar esta expressão, envolve sempre a família, não é? De certa forma até é feita diretamente com a família e com uma linguagem sempre adaptada à idade, um vocabulário, etc., adaptado à idade. As consultas e o internamento da pediatria têm sempre aquele, pelo menos eu falo, por exemplo, pelo IPO, tinha sempre assim um ambiente mais lúdico, mais acolhedor, mais silencioso, mais tranquilo. Por seu lado, o mundo adulto, os tumores são diferentes, são aqueles mais comuns que nós sabemos, o cancro da mama, o cancro do estômago, do cólon. A equipa médica é considerada, é constituída por oncologistas, que são médicos um bocadinho diferentes, são médicos que só estudaram cancro. Não estudaram enquanto, não, quer dizer, no fundo são dedicados, tiveram 5 anos apenas a estudar o cancro, como é que o cancro, os vários tipos de cancros, portanto, acabam por ser aqui uns perfil de médicos um pouco diferentes. Ambos têm protocolos terapêuticos definidos, isto também para chamar a atenção que no cancro dos jovens adultos uma das questões é que muitas vezes falham protocolos terapêuticos definidos. Quer dizer, no mundo adulto sobrepõe-se sempre a autonomia do paciente, do doente, não é? A família, claro, também é importante, mas se o doente decidir uma coisa, é o que o doente tem, no fundo é sempre consultado, é sempre o primeiro a ser consultado. A comunicação é muito mais direta, é muito mais técnica, a utilização daquela linguagem médica e o ambiente, é verdade, muito mais confuso, muito mais barulhento. O que é que acontece no dia a dia? Muitos dos doentes acabam por ter um diagnóstico e ainda estavam em idade pediátrica. Vamos imaginar, um doente tinha 13 anos, teve um diagnóstico. Entretanto, ou porque fez alguns tratamentos prolongados, ou mesmo porque já está em vigilância a certa altura, e aqui, quer dizer, o limite entre as consultas ou a abordagem pediátrica e a abordagem adulta difere, não é? Mas habitualmente vamos ter aqui como fronteira os 18 anos. Embora isso não seja sempre aplicável, por exemplo, no IPO, a pediatria via abaixo de 15 e a oncologia dos adultos começava a haver acima de 16 anos. Pronto. Mas para vos dizer, um doente pode começar no mundo pediátrico e depois, à medida que o tempo vai avançando, tem que passar para o mundo adulto. E o que acontece é que muitas vezes esta transição, quer dizer, esta transição não deve ser uma transferência, não é? O doente não deve ser transferido, isto cria muito stress nos doentes porque vão para um mundo completamente diferente. E deve ser uma transição, tal e qual, não é? No sentido que deve ser uma coisa que deve ser planeada, de forma a que haja uma continuidade de cuidados, que não é o que tem sido, que não é o que tem acontecido, do modo geral, não é o que tem acontecido agora, não é? O que seria ideal era que até as equipas de pediatria e oncologia neste doente, antes, depois, no presente e depois, continuassem a trabalhar em conjunto, não é? Que houvesse comunicação, o doente até poderia começar a ser seguido na oncologia, no mundo adulto, como falando assim, aos poucos. Mas mantendo ainda o apoio da pediatria,
pronto, e portanto fazer o que é uma transição gradual, está bem? Porque isto, não só do ponto de vista de qualidade de vida do doente, mas também da qualidade dos cuidados. Depois também há aqui uma questão, é que o cancro, como nós falamos, os jovens adultos têm aqui um range, um intervalo de idades grande. Por exemplo, também o que acontece muitas vezes é que o doente, por exemplo, um doente com 29 anos que tem um diagnóstico de cancro acaba sempre por ir para o mundo adulto, não fica no pediátrico. Mas também é verdade que, porque já é considerado, tem mais de 18 anos, vai para o mundo adulto. Mas é um doente que nunca está bem. Se fosse para o mundo pediátrico, também não, já não se adaptava, não é? Porque apesar de tudo já tem mais idade. Se fosse para o, mas ficando no mundo adulto também não é o mais adequado, porque habitualmente as pessoas são mais velhas, há muitos choques da realidade. Pronto, e por isso é só para vos dizer que realmente os jovens adultos ficam aqui neste enclave e que o que nós temos que trabalhar é para ter um mundo próprio, para eles, não é? Eu depois até retirei aqui uma coisa, porque nós na SPO fizemos um questionário que eu até vou falar à frente, por vários colegas, tudo médicos, no país, em que nós fazíamos várias perguntas e realmente, quando o doente, nestas idades assim, fronteira, quando se verificava a necessidade de internamento, 96% se referiam que os doentes jovens com cancro eram sempre internados em enfermaria de adultos. Pronto. Ai. Eu já tinha ouvido falar nesta proposta de lei, acho que até foi o PAN que propôs, que é um diploma, que eu acho que entretanto já foi aprovado, agora em maio de 2026, em que fala mesmo sobre isto, em que a transição do serviço pediátrico para o serviço de adultos tem obrigatoriamente de ser de caráter gradual. Ou seja, aquilo que a gente já falou, deve ter em conta não só a idade, mas também fatores sociopsicológicos do doente, e até ponderando que, se mesmo que o doente, por exemplo, tenha 18 anos, se ainda não estiver preparado, pode ficar mais tempo no serviço de pediatria depois de ser transferido a seguir. E é depois esta questão também, eu tirei aqui algumas ideias, é reconhecido o direito de acompanhamento familiar a jovens internados. Pronto, agora falando, já falámos um bocadinho aqui do que é o cancro no jovem adulto. Nós temos sempre aqui um bocadinho esta questão nas políticas de saúde e na medicina na clínica, do que é o peso da doença, não é? Porque se vocês virem aqui, o que é que nós constatamos? Isto aqui são dados americanos em cima e aqui são dados portugueses. Quando nós vamos ver, isto são as idades e a percentagem de casos em termos de cancro, não é? A idade, o intervalo de idades de jovem adulto, aquela que nós consideramos aqui na apresentação, corresponde apenas a 5% dos casos de cancro em todos os Estados Unidos e a 3,7 casos de cancro em Portugal. Portanto, o que é que isto depois tem aqui os números absolutos, não é? Pronto, os americanos são muito maiores, portanto têm muito mais casos, mas isto também para vos dizer que às vezes nós temos sempre muito esta questão do peso, se são muitos doentes, não são, porque isso depois também implica, mas na verdade o que eu acho e que muita gente acha também é que, apesar do peso não parecer ser grande, no que é o resto do cancro, um doente que tenha cancro numa idade jovem tem um impacto muito maior do que um doente que tenha na idade mais velha, porque é um doente que estava no seu potencial social, familiar, laboral, inclusivamente, de produtividade, e por isso é uma situação com muito mais impacto do que um doente mais velho, embora isto estamos a falar em números, não estamos a falar individual, porque todas as situações têm impacto, como é evidente, não é? Pronto, depois outra coisa que se tinha falado era discutir aqui um bocadinho o que é, como é que os casos que existem, como é que está a situação em termos de casos, não é? Começando aqui pelo mundo, não é? Falando aqui um bocadinho do mundo, como a gente já disse, hoje em dia estamos num mundo global. O que- a Oceania, vocês sabem que é a Austrália e aquelas ilhas todas do Pacífico, parece ser a zona do mundo com maior número de casos de jovens com cancro, seguido da América do Norte. Desculpem lá a história em inglês, mas é que às vezes a Europa, depois é a América Latina, depois a Ásia e a África. Claro, pronto, estes dados têm sempre aqui algumas questões, porque nós sabemos que estes dados dependem do registro, não é? E às vezes há países que têm maior ou menor registro e, portanto, isso também pode interferir. E pode haver também outras causas ambientais, hereditárias, para haver esta diferença entre os continentes, não é? A África vem em último lugar
Isto tem duas causas. A primeira é porque os registros em África também não são. Isto não é por ordem de prioridade ou de importância. A África não tem registros oncológicos otimizados, portanto, mesmo que haja casos, nós não ficamos sempre. Não são registados, porque, por exemplo, em Portugal é obrigatório, por lei, registar os casos de cancro. Mas também é verdade que em África há a questão também das doenças infecciosas. hum, que acaba por muitas vezes, embora isto sejam os jovens adultos, mas as esperanças médias de vida podem não permitir que haja diagnósticos, principalmente em doentes mais velhos, não é? Porque, entretanto, pode ter ocorrido, podem falecer de outras causas, digamos assim, não é? Ahm, mas pronto, como eu vos digo, eu acho que essencialmente a questão da África tem mais a ver com não haver reporte. E também, às vezes, pode haver casos que são casos de cancro, mas que não são diagnosticados porque não há acesso ao diagnóstico. Eu falo mais ou menos do que sei, porque eu tive o ano passado a viver em África o ano todo. Pronto, e portanto tive lá um ano e fiquei a perceber algumas das questões. Depois é assim, vamos falar aqui um bocadinho, falámos no geral, no mundo, qual é que era em termos de números de casos, mas agora falando do tipo de cancros. Aqui no mundo, nós temos aqui que não é muito diferente de Portugal, é mais ou menos sobreponível, estamos mais ou menos iguais. O cancro mais frequente, tanto em Portugal como no mundo, é o cancro da mama, e isto só para o sexo feminino, não é? Mas de longe. Depois é o da tiroide, e aí também estamos bem. Depois temos o testículo no sexo masculino, não é? Que também é frequente e que é igualmente frequente, desculpem lá estar em inglês. E depois temos aqui o cancro do colo do útero, que é um cancro que aparece aqui em terceiro lugar no mundo, e depois aparece em quarto lugar em Portugal, que realmente é um cancro que me chateia um bocadinho, no sentido que, havendo. Portanto, a vacinação hoje em dia já está no Plano Nacional das Vacinas, não é do HPV, e o acesso que deveria existir às citologias, isto devia ser um cancro que nem sequer devia aparecer neste mapa. O que acontece aqui é que eu acho que as vacinas que têm estado a ser feitas, o acesso ao rastreio do cancro do colo do útero é que penso que se calhar não será não terá tão otimizado cá em Portugal, não é? E noutros países também. Mas eu vou-vos dizer, se nós falarmos daqui a 100 anos, vá, ou, provavelmente este cancro já não vai existir aqui, eu espero, porque o que a Organização Mundial da Saúde preconiza é que daqui a 100 anos este cancro seja erradicado, porque com a vacina e com as citologias e com o tratamento daquelas lesões pré-neoplásicas que nós tratamos, aquilo, pronto, não sei se há senhoras aqui na audiência, mas pronto, que sabem a questão do HPV e a questão de se tratar muitas vezes com crioterapia, aquelas lesões do colo do útero, para evitar que evoluam para cancro. Depois, falando aqui um bocadinho também em termos de intervalo de idades, também porque eu também vos tinha dito que isto dos intervalos de idades também difere. Por exemplo, dos 15 aos 19 anos, nós temos o mais frequente, os casos mais frequentes, isto são dados portugueses, é o linfoma, a sarcoma, a tireoide e a cabeça, portanto, o cérebro. Estes são os quatro mais frequentes. Se vocês forem isto está aqui uma grade, entre os 20 e os 29 anos, o linfoma é um cancro hematológico, continua a ser frequente. Temos a tiroide, mas já a mama e o testículo começam a aparecer como sendo mais frequentes. Claro que o testículo no sexo masculino e a mama no sexo feminino. E então, se forem para entre os 30 e os 30 anos, os 39 anos, começa-se a ser mais semelhante ao que é o cancro do adulto. Temos a mama em primeiro lugar, temos o tiroide e vem depois o linfoma, já aparece o cólon e reto, o testículo começa a descer, e temos também o colo do útero. Isto é só para vos mostrar que as nossas casuísticas estão semelhantes ao que são as casuísticas dos outros países ocidentalizados, não é? Nomeadamente, estes são dados americanos, vemos aqui a tiroide, mais ou menos frequente, que é esta faixa aqui amarela. Depois temos o cancro do colo do útero, que só aparece em doentes que esta cor-de-rosa só começa a aparecer em doentes mais novos, mais velhas, peço desculpa. E depois, por exemplo, aqui a questão dos linfomas começa a diminuir, porque é verdade que os cânceres hematológicos também existem nos adultos, mas são mais frequentes nos mais jovens. Pronto, e isto é mais ou menos. Depois, eu não sei se vocês têm visto até muitas vezes na comunicação social a epidemia do cancro no jovem adulto. Aqui vamos analisar mais ou menos a evolução de casos de cancro do jovem adulto, e aqui temos desculpem lá, isto está pequenino, uma,
uns gráficos com as incidências em vários países e o que vemos, se vocês virem estas curvas, é que realmente em todos os países tendencialmente tem vindo a aumentar. Mas é importante que se diga uma coisa, que é, principalmente em países ocidentalizados, falar de cancro, de jovem adulto e falar, é uma epidemia ou há um aumento no número de casos, quer dizer, não é uma coisa muito, quer dizer, não é muito certa no sentido que o cancro no jovem adulto é um grande saco de cancros, não é? E cada um se comporta de variedíssimas maneiras. E por isso, quer dizer, pode-se dizer que naquele saco de 10 cancros, não é? No geral tem havido um aumento, mas para ser mais informativo tem que se ir ao cancro propriamente dito, em relação à mama, em relação a outro tipo, em relação aos sarcomas, tem vindo a aumentar, em relação à tiroide. Portanto, é sempre assim difícil falar, mas pronto, aqui a tendência realmente tem sido que tem aumentado. Pronto, eu já vos disse, vários tipos de cancro incluídos. Depois, se formos ver assim várias séries, por exemplo, esta é americana, o número de casos realmente aumentou desde 2017 para 2016 em todos os grupos etários, sobretudo devido ao aumento do câncer de tiroide, rim, útero e coloretal. Depois há por exemplo, também um estudo com o registro oncológico em França que mostra que há um aumento de incidência de câncer da mama em mulheres mais jovens. Em Portugal, eu por acaso até não sei se há alguma coisa publicada, mas acho que era uma coisa, nós lá no grupo de trabalho da SPO temos estado a falar nisso, realmente deveríamos com o Registro Oncológico Nacional fazer aqui uma avaliação dos últimos anos para tentar perceber, mas como eu vos digo, para tentar perceber os 10, por exemplo, os cinco cancros mais frequentes, porque como é que tem evoluído, porque é um pouco difícil assim extrapolar e fazer decisões assim, de um bolo tão grande de cancros. Como vemos, eu tinha aqui dados do RON de 2019, os dados desde 2019, que é um curto espaço de tempo, 2022 não houve qualquer alteração em termos de números de casos. Quais são as razões para isto? Para esta tendência que parece ser de aumento? Será que é porque os doentes estão mais facilmente diagnosticados, mais acesso ao diagnóstico? Às vezes, quer dizer, eu costumo um bocadinho a querer, mas às vezes nestas idades, às vezes nas mais velhas, mas será que havia diagnósticos que passavam e o doente acabava por ter a doença e não se perceber? Depois, será que há alguns fatores de risco? É verdade que tem existido, por exemplo, a obesidade, o tabaco, que têm de alguma forma contribuído para este aumento de risco de cancro. Por exemplo, no câncer da mama fala-se muito também nas senhoras terem cada vez filhos mais velhos, mas filhos mais velhas, peço desculpa, mas será que isso é o suficiente para condicionar um aumento de câncer da mama, só esse fator de risco ou só aquele, pronto. Depois, há a questão dos rastreios, não é? Porque quanto mais implementado tiver um rastreio, por exemplo, o câncer da mama, mais casos vão existir, porque mais vai ser detectado. Portanto, será que é porque, por exemplo, no caso do câncer da mama ou no caso do câncer do cólon, porque só para esses é mama, colo do útero e cólon e próstata, mas esse é discutível, é que têm rastreios nacionais implementados. Também pode aqui haver um fator de hereditariedade, mas também a hereditariedade não se altera de um ano para o outro ou de uma época temporal para outra. Portanto, é uma área que ainda não se percebeu muito bem, como muitas das coisas aqui no jovem adulto não se percebeu muito bem porque o que é que tem havido, o que é que tem motivado este aumento, mas como eu volto outra vez a repetir, é sempre bom ver individualmente o que é que estamos a falar. O que é que se prevê para o futuro? Um aumento de casos no mundo. Como vê, nós em 2022, 1,32 milhões. O que se pensa é que em 2045 vão ser diagnosticados 1,47 milhões. Eu acho que estes diagnósticos vão ser feitos, se calhar, mais à custa da África e de outros países, porque esses países, quando começarem a desenvolver um bocadinho mais, a ficarem, portanto, a não terem tanto aquele peso das doenças infecciosas, terem os registros mais bem organizados, eu acho que vai ser muito à conta, se calhar, destes países este aumento, porque isto é no mundo. Em Portugal, eu estive no GlobalCan a ver e deu-me que até teríamos muito menos casos, menos 400 mil. Eu penso que isto o que quer dizer é que para Portugal eles não fizeram a previsão, deve faltar dados para fazer a previsão, porque eu não acho que, quer dizer, não acho que Portugal esteja diferente do que é a tendência europeia e do mundo, não é? De aumentar a incidência ou então estabilizar, pronto, pelo menos. Depois outra questão tem a ver com a sobrevivência, não é? Mais uma vez, quando se fala de sobrevivência aqui neste grupo de doentes, no cancro adulto jovem, também não se pode estar a falar, quer dizer, é um pouco difícil falar no geral, porque nós estamos a falar de vários tipos de cancro, não é? Há aqui um grupo de registro europeu, que é o Eurocare 6,
que foi ver, acho que foram 7 cancros mais frequentes em 27 países da Europa e mostrou que aos 5 anos uma sobrevivência de 84%, que eu vou-vos mais ou menos traduzir, que é uma taxa de cura, podemos dizer assim. Pronto, mas lá está, eu acho que também é sempre difícil falar na sobrevivência em geral, pronto, porque há que ver sempre cancro a cancro, como já falámos. Isto também vem de acordo com uma das perguntas que me foi feita, que é que cancros não são curáveis. Todos os cancros podem ser curados. Depende do tipo, do estadio em que o cancro apresenta. Não há nenhum cancro que é incurável assim, por ser. Não, os cancros podem ser sempre curáveis. O problema é em que estadio é que eles se apresentam. Às vezes, os cancros mais agressivos apresentam-se mais frequentemente em estadios mais avançados. Pronto, isto só respondendo a uma das questões que me tinha sido feita. Depois, outra coisa também, até estas taxas de cura também, depende também do acesso aos tratamentos, claro, do local do tratamento. O que é que isto quer dizer? É que nós sabemos, e também vamos falar um bocadinho mais à frente, que nestas doenças com alguma complexidade, o doente ser tratado em centros com experiência, com multidisciplinaridade, tem impacto em termos de sobrevivência. Portanto, também é importante. Isso está provado, por exemplo, no tratamento dos sarcomas, o cancro do testículo na mama, que se um doente for tratado num centro de referência, um, é um doente que habitualmente poderá ter possibilidades de ter melhor prognóstico. Pronto, isto era aquele grupo que eu já vos falei, Sociedade Portuguesa de Oncologia, isto eram os nossos pilares de trabalho. Agora, por acaso, vai mudar a coordenação, agora, porque é de 4 em 4 anos, mais ou menos. Isto, nós temos estado a tentar trabalhar aqui em algumas destas coisas. Publicámos este artigo que eu vou descrever um bocadinho ali mais à frente ao longo da apresentação, quando formos falando aqui de alguns temas, em que nós fizemos um questionário só para médicos. Pronto, neste caso se calhar podíamos ter ido a outros profissionais, mas acabou por ser só para médicos, para todo o país. Portanto, tentámos que fosse todas as ilhas, hospitais mais periféricos. Foram 182 questionários. E publicámos na revista da SPO. Portanto, a boa notícia foi que, eu pus aqui, houve algumas boas notícias, mas uma boa notícia foi que 76% dos colegas estavam alerta em relação a esta questão dos jovens adultos com cancro. Já percebiam que isto provavelmente é um grupo que tem que ser tratado, ou que é mesmo um grupo que tem que ser tratado de forma diferente, não é? Apesar de tudo, não é 100%, mas é 76%, e isto também incluía colegas que trabalhavam em hospitais mais distritais ou mais periféricos. Portanto, parece haver assim um começo de consciencialização da comunidade científica e da comunidade médica em relação a estes doentes, mas ainda com muito para caminhar, claro. Pronto, vocês sabem este ditado, It takes a village to raise a child, que é um ditado que eu acho que até vem da África, que é preciso uma aldeia para criar uma criança, no sentido de que é preciso quer dizer, várias interações, uma comunidade que apoie a criança para que a criança cresça bem, não é? E eu aqui diria que é preciso também uma aldeia para tratar de um doente adulto jovem com cancro, como também num doente com cancro. Mas é preciso uma aldeia porque é preciso várias coisas para que ele seja bem tratado e bem orientado. Pronto, e eu aqui vou começar então a falar numa segunda parte. Portanto, falámos um bocadinho ali da definição, dos números, e agora falo aqui de outras questões que têm a ver um bocadinho com os cuidados dos doentes. O primeiro de todos, vou começar por dizer que há alguns desafios no diagnóstico destes doentes. E algumas vezes o diagnóstico destes doentes tem sido reportado como tardio. E em alguns casos isso pode ter implicações do ponto de vista do prognóstico depois da doença, não em todos, mas pode ter em alguns casos implicações. Porquê é que isto acontece? Porque muitas vezes o próprio doente, não é? O adulto jovem, nós sabemos que quando somos jovens temos assim aquele sentimento de vulnerabilidade que a nós nada nos acontece, que é normal, pronto. Mas quando nós depois temos alguma queixa, acabamos por desvalorizá-la, não é? E também pode acontecer uma questão que é o desconhecimento de risco de cancro, que é verdade que mesmo, acho que faz parte até estuda-se na escola, a doença do cancro, mas quer dizer, se calhar uma pessoa jovem, quer dizer, e eu percebo e com razão, se calhar, não pensa que agora é uma coisa se calhar dos mais velhos e não dos mais novos, não é? Depois é assim, os cuidados de saúde primários não são tão frequentados como quer dizer, são os jovens adultos com cancro não frequentam, os jovens adultos, desculpem, não frequentam os cuidados de saúde primários como se calhar os doentes mais velhos, portanto, há no fundo um menor acesso, não é? E depois também estas questões em Portugal que começam também a surgir, noutros países como os Estados Unidos é mais notório, que é as questões dos seguros de saúde.
E por isso tudo faz com que, quer dizer, isto tudo faz com que possa haver um atraso no diagnóstico, não é, de cancro. Depois vamos também aos profissionais, não é? Que isso também é importante, é que os profissionais eles próprios também desvalorizam muitas vezes as queixas dos mais novos por eles serem mais novos, não é? Há uma baixa suspeição, não é? E depois também o sistema, não é? Referenciar um doente para diagnóstico demora tempo, não há vias verdes, há alguma desorganização desse ponto de vista. Eu sempre estou num hospital que recebe ali, portanto, que é o LS São José, que tem uma zona de influência grande, e em relação aos centros de saúde, há sempre uma grande, às vezes a questão da referenciação não é fácil, pronto, e por isso também conta. Eu não vou aqui deparar muito sobre o que é que se pode fazer. Posso falar aqui uma coisa ou outra, mas também eu gostava mais que vocês percebessem o problema do que propriamente também não vos vou amassar. Claro que a formação de profissionais é importante, a literacia, que é o que nós estamos a fazer agora aqui, é fundamental. Dentro do que os profissionais, tem que haver nos centros de saúde protocolos de avaliação precoce, vias de referenciação bem definidas e uma forma de aumentar o acesso que eu acho interessante, que é as clínicas abertas. Por exemplo, no IPO havia a clínica aberta do câncer da mama, que, quer dizer, o que acontecia é que era preciso já ter um exame feito, mas se houvesse uma dúvida no exame, a doente podia vir ela, entrar pelo IPO adentro e pedir uma consulta. Houve uma ideia lá no IPO de fazer uma clínica aberta de câncer do testículo, que era para receber todos os doentes que topassem alguma alteração no testículo e eram vistos, mas depois isso acabou por cair por terra, não sei como é que agora está, porque entretanto já saí, por várias razões, nomeadamente porque havia muitos falsos positivos e pronto, e achou-se na altura que não era para avançar, mas eu acho que isto é uma forma também de aumentar o acesso dos doentes aos diagnósticos. Ao diagnóstico, neste caso. Pronto, eu aqui, só para ter dados de Portugal, não é? Porque também eu em tempos fiz um trabalho também na área do testículo que tinha a ver com a população do Ror-Sul, não é? Que é toda a zona centro e sul do país, um estudo populacional, e o que nós pronto, apurámos é que o tempo entre o primeiro sintoma e o diagnóstico no cancro do testículo tinha uma mediana de 63 dias, que são mais ou menos 2 meses. Claro que havia casos menos tempo e havia casos maiores, não é? De mais tempo. Aqui até um caso de 1.113 dias. Pronto. O que é que eu vos queria, o que é que eu vos queria dizer sobre isto? Tentou-se aqui até neste trabalho encontrar um cut-off que nos pudesse dizer assim, a partir desta data, isto começa a ter impacto, se o doente não for diagnosticado, isto começa a ter impacto no diagnóstico. Isto era importante porque isto, apesar de tudo, é uma neoplasia curável, muito curável, aliás, e nós queríamos utilizar isso para depois poder defender isso perante, quer dizer, perante a Direção-Geral de Saúde, para ter uma norma que os doentes com cancro do testículo teriam que ter diagnóstico até aquela data, no fundo, fazer advocacy, não é? Com aquele, mas não conseguimos chegar a nenhuma conclusão. Na primeira análise ainda nos pareceu que os 3 meses eram cut-off. Depois de 3 meses parecia que os doentes tinham pior prognóstico, mas depois aquilo não se confirmou, portanto não se conseguiu. Pronto, uma coisa também que é importante na abordagem do cancro em geral, mas também do jovem adulto, é a questão das equipas multidisciplinares, não é? Hoje em dia já não dá para abordar um jovem adulto sem ter uma equipa multidisciplinar por trás, não é? Isto pode incluir especialidades, ou deve, a cirurgia certamente, tudo o que é especialidades do tratamento, oncologia, hematologia, radioterapia, mas depois enfermagem, assistente social, psicologia, psiquiatria, quer dizer, tudo isso são especialidades, isso não há, quer dizer, há um grupo de profissionais que é core, não é? Faz o centro que é o mais importante, e depois pode ser adicionado o serviço social, pronto, outro tipo de especialistas ou de especialidades que são importantes na abordagem destes doentes. O que é que nós sabemos? Que, como eu já tinha dito, que os doentes que são abordados em equipas ou centros multidisciplinares em que têm várias, medicina física e reabilitação também é muito importante. Quer dizer, há muitas áreas que são importantes na abordagem destes doentes, mas que têm um impacto positivo, até o mais importante, no prognóstico dos doentes. E, portanto, é importante que isto aconteça. Pronto, outra coisa que é muito, tem a ver com a saúde mental, que tem a ver com todos os doentes com cancro, mas neste subgrupo tem algumas particularidades. Nós sabemos que há 30 a 50% que têm queixas significativas dos doentes. Uh, o que é que isto acontece? Quer dizer, várias razões, e isto depois também cada vida é uma vida, mas disrupção de uma etapa crítica da vida, não é? As pessoas estão a começar um curso cheias de esperanças, cheias de projetos para o futuro, comprar uma casa, arranjar um novo emprego, quer dizer, não há quem não sente, não é fim de boa gente, não é? De repente tem um diagnóstico deste, uma coisa inesperada,
Depois, às vezes, pronto, muitas vezes estes diagnósticos dão para algum isolamento, vulnerabilidade, isolamento. Há também, isto são razões, o que eu estou a elencar são razões que podem estar na causa destas queixas de ansiedade, depressão, etc. A incerteza a longo prazo, as- se vão, por exemplo, mesmo até em relação à queda do cabelo, muitas vezes os doentes dizem, mas o cabelo vai voltar, não é? Isto aplica-se a tudo, como também o medo de que quando a doença, nós tratamos a doença, que a doença possa voltar, não é? Tudo isso quer dizer, contribui para o stress do doente e para a má qualidade de vida do doente. As alterações físicas, a imagem corporal, isto em todas as idades, mas nestas, nos mais jovens ainda mais. Alterações cognitivas, porque é verdade que a doença oncológica, principalmente numa fase aguda, pode dar assim alterações cognitivas que também, se a pessoa não se sente capaz, não se consegue concentrar, não consegue fazer as suas tarefas, claro que também fica mais ansiosa, mais deprimida. E depois também, atenção, estes doentes podem ter uma maior probabilidade de consumo de droga e álcool e, portanto, temos de ter também atenção a isto. No questionário que foi feito, nós, e eu acho que isto, apesar de tudo, acho que é uma relativa boa notícia, havia psicologia em 86% dos centros, tratavam, nestes centros que nós abordámos naquele questionário, portanto, havia acesso à psicologia e apoio psicológico em 86% dos casos. Pronto, aqui depois, aqui deste lado do slide, falei de alguma coisa, atividade física, grupos de suporte, recursos online. Eu acho que se deve muito, todas estas ferramentas atualmente tecnológicas podem dar uma grande ajuda em todos estes pontos, nomeadamente nesta questão da saúde mental, que as pessoas podem ter grupos de suporte, pronto, e têm, não é? Muitas vezes têm nas redes sociais, etc., e o próprio serviço social. Outro tema que é um tema que preocupa muito os jovens adultos, muito, está no top, é a questão da fertilidade. Não tem, porque há um risco dos doentes poderem ficar inférteis após os tratamentos e muitos destes doentes às vezes ainda nem sequer pronto, ainda não tiveram filhos, não, e por isso, e era um desejo que tinham, não é? E é uma grande, grande preocupação para os doentes. Pronto, o que é aqui importante? É que os doentes tenham realmente acesso a técnicas de preservação de fertilidade antes do tratamento. Nos homens é habitualmente a criopreservação do esperma, não é? A retirada do esperma, mas também há outras formas, como biópsia testicular, às vezes quando não é possível fazer. Eu também, isto não é, eu vou-vos só dizer por alto, também não vou aqui quer dizer, amassar-vos muito com as técnicas todas, até porque eu não sou da área da fertilidade. Pronto, e depois isto no sexo masculino, no sexo feminino, é habitualmente a preservação de oócitos, que é retirado do ovário os oócitos. Também pode ser preservação do tecido ovário, tirar um bocadinho do ovário e preservar, criopreservar, não é? Para depois ser utilizado. É no ovário que se formam os ovócitos que depois, com o espermatozoide, vão dar o embrião, não é? Portanto, no fundo, guardar isto para depois, posteriormente, através de uma fertilização in vitro, pronto, poder ter filhos, se for o caso do doente ficar infértil, também não é certo, não é? Depende dos tratamentos, depende muito do que o doente fizer, muitas vezes, ou da doente fizer, havia muitas doentes, senhoras com câncer da mama jovens que fizeram quimioterapia e depois engravidaram normalmente. Mas há esse risco e que tem que ser acautelado. O que é que eu vos queria dizer mais? Em relação, por exemplo, ao cancro do colo do útero, também há algumas formas de tentar preservar a fertilidade, nomeadamente tirando só parte do colo do útero, porque o colo do útero é onde o embrião vai crescendo, não é? O bebê vai crescendo, ou o útero em si, não é? E eu, por acaso, vi recentemente uma questão que foi que já se fazem transplantes de útero nas senhoras que ficam sem útero, portanto, desde que tenham os seus ovócitos guardados. Isso era possível muitas vezes através das gravidezes de substituição, a chamada barriga de aluguer, em que os doentes utilizavam a barriga, neste caso o útero de outra pessoa, mas que em Portugal não é possível. Mas eu já vi casos de transplante de útero, ainda vi um artigo há 2 semanas em que têm sido bem-sucedidos. Portanto, acho que também é uma boa notícia desse ponto de vista. Eu, quando entrei para o IPO, eu por acaso fui eu e a doutora Fátima Vaz também na altura, e que começámos este protocolo de preservação da fertilidade, que era um deserto autêntico, né? Isto nas senhoras com câncer da mama. Eu bati à porta de Santa Maria, de vários hospitais, a tentar fazer esta preservação da fertilidade, ou seja, este protocolo, se os doentes do IPO, antes de começar os tratamentos, podiam ir lá fazer. Era uma coisa que ninguém falava, assim no privado, muito ao longe, só para vos dizer que esta área tem vindo a evoluir bastante. E pronto, e foi difícil.
aliás, durante anos as doentes do IPO tinham que ir fazer a Coimbra, porque foi o único sítio que nos recebeu naquela altura para que as doentes começassem a fazer preservação da fertilidade. Portanto, só para vos dizer, porque antes ninguém não era hábito de fazer, havia muito aquela coisa que a pessoa tinha que se focar era no tratamento do cancro e não tanto depois na sobrevivência, depois logo se via. Pronto, e isso é muito bom porque esse paradigma mudou completamente. Pronto, a informação tem que ser clara, a discussão precoce no momento do diagnóstico, tem que ser uma referenciação rápida, porque os tratamentos também têm que começar, não é? Agora, quais são as barreiras? Isto por acaso não está aqui. É que às vezes há determinados tratamentos que é urgente começar a quimioterapia, que são urgências, como por exemplo a leucémia. Não é seguro numa leucémia aguda ainda ir fazer preservação da fertilidade, demora às vezes tempo a fazer, não é? Portanto, nem sempre. Depois também há a idade do doente, no sexo masculino um bocadinho mais, mas no Serviço Nacional da Saúde as senhoras só podem fazer de forma livre, de forma quer dizer, o protocolo e os serviços do Serviço Nacional de Saúde só recebem senhoras para fazer preservação da fertilidade até aos 39 anos e 365 dias. Isto pode fazer sentido por uma coisa, que é que isto pode fazer sentido. Ai, desculpem. Porque efetivamente a fertilidade das senhoras a partir dos 40 anos é menor. Eu também sei que há centros privados neste momento a fazerem também preservação de fertilidade sem custos, pronto. Pronto, e depois há aqui outras questões também. O preço, é assim, no Serviço Nacional não se paga, mas há uma parte da medicação, que são aqueles estimulantes ováricos, que são caros e esses pagam-se. Não é, quer dizer, é um preço menor do que pagar uma preservação da fertilidade, que é um procedimento bastante dispendioso, mas mesmo assim já havia alguns doentes com alguma dificuldade. Eu não me lembro se nessa altura foi a Liga que ajudou, a Liga Portuguesa contra o Cancro, já não me lembro bem, não sei dizer. Pronto, só para vos dizer, em relação àquele questionário que nós fizemos, 81,6 profissionais diziam que tinham acesso a centro reprodutivo para preservação da fertilidade. Mesmo assim, 20% não tinham. Eu acho que esta questão aqui é muito crítica. Pronto, isto depois foi algumas ideias. Eu acho que tem que haver aqui uma rede geográfica de centros de fertilidade. Nós somos um país pequeno, quer dizer, que cubra todos os hospitais. Depois a avaliação tem que ser precoce. Quanto mais cedo nós falarmos isto ao doente e o doente decidir e fazer melhor do que depois, às vezes, temos de estar a atrasar o começo da quimioterapia, não é bom. Portanto, temos que também incutir isto nos nossos protocolos, de que faz parte da avaliação do doente, se quer ou não quer ir para a preservação da fertilidade. Se o doente tiver dúvidas, vai na mesma ter uma consulta de aconselhamento, está bem? Porque eu, pelo menos, acho que preconizo que deva ser assim. Depois também, formação dos profissionais, literacia dos doentes, porque se os doentes também estiverem informados e os profissionais também, não é? Acho que, porque ainda há alguns profissionais um bocadinho mais da velha escola. Pronto, depois há outra coisa que é interessante, que é, fala-se muito na preservação da fertilidade, temos que preservar a fertilidade, etc. E depois, pronto, preservamos ou não preservamos, ou até preservamos e depois, cada vez mais, as coisas correm bem quando se descongela os oócitos, porque as técnicas estão a ficar cada vez mais, pronto, melhores, etc. Mas no início eu lembro-me que houve algumas senhoras que na descongelação dos ovócitos, depois para serem utilizados, os ovócitos ficaram sem não, quer dizer, acabaram por se estragar, falando assim. Mas pronto, mas há uma coisa que se esquece, que é sempre um bocadinho esquecida, que é a preservação da fertilidade. Está tudo bem, mas depois um doente é sobrevivente de cancro e tem disfunção, quer dizer, não consegue engravidar, não fez preservação da fertilidade, ou até fez e já utilizou, ou até nem quer utilizar, porque gostava mais de ter naturalmente, isso também acontece. E depois as consultas de fertilidade, onde é que elas estão? Tem que ir depois também pelo centro de saúde pedir, e aqui realmente, como vocês veem, 88, não era? 81 tinham acesso à prevenção da fertilidade, mas depois só 50% é que tinham possibilidade de referenciar os doentes, mas pelo menos, portanto, 50% é que tinham possibilidade, ou seja, no seu centro tinham uma consulta de fertilidade que podiam mandar para lá os doentes, enviar para lá os doentes, mas depois só 30% é que acabavam por fazer referenciações. Eu acho que isto é importante no IPO, eu Peço falo. desculpa, doutora Maria, não sei se entretanto ainda está a partilhar, que ficámos Ai, sem, não sem ver os estou. slides. Não, Ai, meu Deus, então esqueçam. Obrigada por me dizer. nada, nada. Não queria interromper, E fez era muito só bem. agora para Ah, está aqui. que continue a falar do mesmo tema e muito interessante. Ok. Então vocês ficaram onde? Pronto, eu também agora não vou. Já estão. Pronto, Sim, era já isto que eu conseguimos estava a ver. dizer. É a diferença entre a preservação da fertilidade e a consulta da fertilidade e que as duas são importantes, está bem? Não esquecer, como eu disse, 80% tinham acesso à preservação da fertilidade, mas depois, quando é preciso uma consulta de fertilidade a seguir nos sobreviventes, por aquelas razões que eu já disse, ou
porque há doentes que não querem utilizar, não querem ter, não querem fazer fertilizações in vitro, querem ter mesmo naturalmente e querem tentar, e portanto, ou porque têm algum, pronto. E a verdade é que não há, e eu acho que é importante fazer estabelecimento de protocolos entre os centros mesmo que não exista nesse centro uma consulta de fertilidade, pode ir à MAC, mas estabelecendo protocolos, que isso é sempre mais fácil, torna as vias mais fáceis, porque senão é telefonar para o colega, ninguém atende, ou então vai pelo centro de saúde, quer dizer, isto nunca mais. Pronto. Ai, meu Deus, e agora? Ah, pronto. Depois outro tema muito importante nos jovens é a saúde sexual. A disfunção sexual é reportada durante e após o cancro em 30 a 100% dos doentes. Hein? Isto é imenso. 80% dos jovens adultos expressam a necessidade de abordar a sexualidade, mas depois, quando chegam à consulta, não concretizam. Os doentes não iniciam uma discussão, ficam constrangidos porque há a presença de familiares. E depois também aqui entre nós, porque eu também sou profissional de saúde, tenho que admitir a verdade, os profissionais de saúde também às vezes não estão motivados muito para estas áreas e também têm dificuldade em abordar estas questões, principalmente se tiver algum familiar, se tiver a mãe ou o pai, e por isso isto às vezes é um tema que fica um bocadinho esquecido. Depois também há outras questões, tem a ver como é que nós fazemos o rastreio, se temos qual é que é a nossa ferramenta, se temos quer dizer, que tipo de ferramentas é que temos para rastrear os doentes, porque às vezes também podemos, a todos os doentes, começar a aplicar uma ferramenta para perceber quem é que tem alguma dificuldade e enviar a consulta de sexologia. A consulta de sexologia ou de oncossexologia não há de ser só, quer dizer, a disfunção sexual é importante, mas também é importante falar sobre a contracepção, o rastreio do HPV, que muitas vezes também preocupa os doentes. Pronto, isso tudo tem que ser discutido. Atenção também às minorias de género e sexuais e também a saúde sexual não é, quer dizer, é uma área que é mais uma vez multidisciplinar. Precisa de um psicólogo, precisa de um urologista, precisa de um ginecologista. Por exemplo, se a queixa for uma secura vaginal, como acontece nas senhoras, é o ginecologista que resolve ou que pode, é a pessoa mais indicada. Portanto, tem que ser sempre um grupo multidisciplinar a abordar. Só para vos dizer que 49%, ai meu Deus, dos profissionais tinham consulta de disfunção sexual no seu hospital, mas só 31% é que referenciavam, mas havia em 50% dos hospitais têm acesso a isto. Depois, aconselhamento genético. Isto também é muito importante nesta idade, porque, como a gente já falou, os adultos jovens com cancro, os adultos jovens que têm cancro têm maior possibilidade de ter mutações genéticas. E isto tem muitas implicações. Fazer o aconselhamento genético é, no fundo, apresentar ao doente a possibilidade de fazer uma análise para saber se o seu cancro foi originado em alguma mutação. Aquilo que já falámos, alguma predisposição genética. Como vêem, isto são os tipos de doença mais frequentes, este desenho aqui, mais frequentes nos jovens, e há muitos genes que estão implicados. Hoje em dia, isto é importante porque, olha, o protocolo de vigilância depois do tratamento, por exemplo, se for uma senhora com câncer da mama, não faz só mamografia de vigilância, passa a fazer também ressonância. Depois, é assim, estes doentes tiveram um cancro, mas podem ter outro, e portanto têm que entrar e por cima são jovens, são sobreviventes, têm a vida toda pela frente, e portanto não é como uma pessoa mais velha, não é? Que apesar de tudo, e por isso tem a maior probabilidade de poder vir a ter um cancro, e por isso tem que ter os protocolos de vigilância em dia se tiverem uma mutação, portanto têm que saber se têm ou não têm. Depois também tem implicações na fertilidade, porque há a forma de um doente que tenha uma mutação poder fazer uma seleção de embrião, isto é uma coisa um bocadinho, para que o filho não tenha essa mutação, está bem? E portanto o doente também tem direito a saber e decidir. Depois também tem importância por causa dos familiares, porque quando um doente vem positivo, isto no fundo é uma doença familiar, não é? Vem positivo, a família também tem que ser estudada. E depois também por uma coisa importante é que hoje em dia nos doentes com cancro ter uma mutação é igual a novos tratamentos, a tratamentos específicos para isso, percebem? Portanto, olha, 81% dizem que têm consulta genética disponível no seu hospital. Isto é um modelo de mainstreaming que é o que se utiliza agora. Eu também estou a tratar isso no meu serviço, que eu acho que vai melhorar este acesso ao aconselhamento genético. Antes era só através de consultas de genética, de consultas de risco familiar. Agora o próprio oncologista já pode ele pedir estas mutações. Isto é um modelo de cuidados que é um modelo mainstreaming e que vai acelerar muito mais o acesso aos resultados genéticos. Pronto, os cuidados paliativos, outro tema importante, os sintomas, portanto, os adultos jovens, sintomas complexos, necessidades psicossociais muito significativas.
É verdade que os doentes nestas idades reportam uma muito pior qualidade de vida. Vocês sabem que os cuidados paliativos, no fundo, abordam a questão da qualidade de vida, tentam, de uma forma holística, melhorar a qualidade de vida do doente. É esse o seu objetivo. E estes doentes reportam muito pior qualidade de vida e mais ansiedade e depressão que os doentes mais velhos. Depois há uma coisa, os doentes mais jovens, a comunidade médica muitas vezes tem maior tendência a intensificar um bocadinho mais os tratamentos, mesmo quando as coisas já estão um bocadinho difíceis, e isso é igual a uma pior qualidade de vida também. Portanto, eu acho que os cuidados paliativos devem ser chamados para discussão, não é? E ao contrário do que é talvez um mito que se criou, que estes doentes não querem ouvir falar em paliativos, não. O que estudos demonstram é que só 2% é que expressa algum obstáculo à avaliação por cuidados paliativos. Aceitam. Pronto. No questionário, 90% dos clínicos têm a oportunidade de referenciar para os cuidados paliativos, contudo, apenas cerca de 46% referencia. Pronto, espiritualidade, e já estamos aqui às 7h30, portanto, espiritualidade, pronto, é assim, isto é um tema também bastante importante. O que é que se passa nos adultos jovens é um bocadinho que se passa, é que não há muita informação, no fundo é isso, não é? Não se compreende muito bem o que é, portanto, qual é que é, no fundo, há uma falta de compreensão da espiritualidade de forma a poder ajudar, pronto, é mais por aí. Pronto. Comunicação. Isto é um ponto importante. Isto, quer dizer, há preferência, estes doentes têm preferência em estar envolvidos na tomada de decisões sobre o tratamento, mas mesmo aqueles que não desejam, ainda assim preferem ser informados sobre os seus cuidados, portanto, tem que haver comunicação, não é? Querem que se lhes seja comunicado, não é? Digamos assim. E depois, pronto, a comunicação tem que ser adequada à faixa etária, como em tudo, não é? Também não tem só a ver com este subgrupo, com todos os subgrupos ou com todos os subtipos de doentes que nós temos, a comunicação tem que ser adaptada. Aqui terá algumas particularidades. Pronto. Ensaios clínicos. Os ensaios clínicos são essenciais para a ciência avançar e para, no fundo, a ciência avançar e para nós termos mais respostas para estes doentes. O que é que acontece? Sendo isto, nós estamos aqui a falar que isto é um grupo específico. Há ensaios clínicos para adultos, há ensaios clínicos para pediatria, mas não há para este subtipo de doentes e com estas diferenças todas até biológicas. Não há em Portugal, porque Portugal não é assim propriamente o maior hub de ensaios clínicos, é uma coisa que nós também temos que melhorar em geral, mas pronto, apesar de tudo há, não é? Mas não há tanto como noutros países na Europa. E pior ainda, quando se fala de adultos jovens, mas que isso também não é só um problema português, é o que eu quero dizer, é um problema global. Não se faz porque é um grupo de doentes pequenos, não há ensaios clínicos específicos para adultos jovens. Muitas vezes entram nos adultos ou entram dos de pediátricos. Vejam a inclusão de jovens adultos em ensaios clínicos de 2 a 18%, enquanto que é mais de 40% na idade de pediatria. Portanto, isto depois traz limitação da investigação, menor avanço da ciência, menor acesso à terapêutica inovadora. Pronto, quando se fala em ensaios clínicos também se pode falar em investigação em geral, não é? Olha, uma boa notícia que eu achei, a maioria dos clínicos procura ensaios clínicos para os seus doentes jovens, para os doentes jovens com cancro, procura mesmo que seja fora do país. Muitas vezes vem em Espanha ensaios clínicos. Portanto, há assim uma grande maioria de colegas que estão preocupados com isso. Estilos de vida e fatores de risco. Promoção de um estilo de vida saudável, garantir o acesso à medicina integrativa, consulta de nutrição. Pronto, tudo isto são consultas que isto tem mais a ver depois com, pode ser durante o tratamento, mas depois com a sobrevivência. Tudo isto tem que ser depois otimizado, porque isto melhora a qualidade de vida do doente, mas também tem até impacto no prognóstico do doente. O tabagismo, a obesidade, o exercício físico. Há uma coisa que eu acho importante, é que às vezes eu vejo que as pessoas, mas não fez, não faz. A verdade é que a não adesão às intervenções, nomeadamente ao exercício físico, pode estar associada a efeitos secundários, ou seja, muitas vezes os doentes, quer dizer, também temos que estar com uma fadiga pós-tratamento. Os familiares estão a insistir muito, mas a verdade é que temos que fazer a estratégia ali tem que ser adaptada, não é? Ao doente. Estes doentes, se calhar, não podem entrar nos ginásios normalmente como os outros, têm que ser programas adaptados. Pronto. Aqui duas coisas. Eu acho que também boas notícias no nosso questionário, naquela nossa survey. A maior parte dos clínicos tem atenção a isto. Olha, cessação tabágica, 97% recomendam. Atividade física, 96%. Redução do consumo de álcool, 84%. Portanto, há uma grande preocupação dos oncologistas ou dos profissionais médicos a tratar esta doença com esta questão dos estilos de vida. Eu só vos queria aqui deixar aqui uma coisa, também já o tempo já vai escasseando, mas é muito rápido. Saiu um artigo ano passado, que é um artigo do New England, em que mostrava que os doentes que tinham tido câncer do cólon, nos quais também se inseriam alguns jovens adultos, havia um grupo que tinha feito o exercício físico e havia o outro que não tinha. O grupo que tinha feito exercício físico teve
uma grande vantagem em termos de probabilidade de cura, da doença nunca mais aparecer. O que é que foi interessante nisto? É que isto é um estudo espetacular, não é? Deu aqui uns resultados espetaculares, mas depois para implementar isto foi o que se viu. Tem sido muito difícil. Eu já falei com a Medicina Física e Reabilitação, agora da ULS São G, para nós começarmos, eu e a equipa lá de colegas que tratam esta doença, que é o cólon e reto, isto tem sido difícil para fazer isto. Se isto fosse um fármaco, era mais fácil. Percebem? Agora, uma coisa que é tão simples, mas tem sido difícil. Depois, é assim, grupos de apoio, terapia ocupacional para doentes e cuidadores, também é importante. Isto até classicamente foi sempre mais virado para os pais na pediatria, mas são essenciais para os jovens navegarem no cancro. Aqui em Portugal, 84% dos profissionais não dispõem de quaisquer grupos de apoio ou até terapia ocupacional, quer dizer, para enviar os doentes ou para aconselhar os doentes, não têm. A reintegração na escola do trabalho. Olha, escola e trabalho, isto é um tema também muito importante, que é, apesar da maioria dos sobreviventes regressarem aos estudos, ou então ao trabalho em 1, 2 anos, muitos têm alterações cognitivas e depois ainda uma porcentagem grande relata de desafios laborais após o tratamento, nomeadamente muito mais, faltam muito mais, chegam atrasados, têm muito mais dificuldade, não é porque sejam preguiçosos, é porque realmente a sua condição não consegue ainda acompanhar o ritmo de trabalho, que é difícil. Por exemplo, principalmente quando são mais jovens, isto pode depois, mesmo a nível da escola, ter um impacto a nível da carreira a longo prazo. Isto é uma área que eu acho que ainda tem que ser muito melhorada em Portugal. Há fracas políticas, há fracos apoios. Havia aí uma questão com o teletrabalho ou a redução do horário que ia ser, andava aí uma discussão na Assembleia da República, mas eu não sei em que pé que isso está para os doentes com cancro terem acesso, poderem automaticamente pedir teletrabalho ou redução do horário, mas não sei se isso, entretanto, eu acho que isso ainda não está, nunca mais soube nenhum desenvolvimento. E depois há uns centros de reabilitação profissional para reabilitarem os doentes, eu penso que existem alguns em Portugal, mas também não sei como é que funcionam, não sei. Discriminação financeira, pronto, isto é o direito ao esquecimento. Eu penso que a União Europeia, ou Portugal, foi um dos países que aderiu a isto, que é o doente que teve um cancro e que já ultrapassou e que já passou a algum um cancro em idade jovem, ou mesmo que não seja, pronto, já passou algum tempo, tem o direito de não reportar isto. Isto é importante por causa dos seguros de saúde, os seguros de vida na compra de casa. Pronto, isso acho que foi um passo importante na proteção dos direitos dos doentes. Pronto, toxicidades tardias muito por alto, também vou só. Muito por alto é uma coisa muito importante, mas para também não avançar, não perder aqui muito mais tempo, para depois também temos tempo para a discussão. E são muito comuns, algumas mais leves, outras mais, podem ser até bastante, ter bastante impacto na qualidade de vida dos doentes. O que é que temos? Segundos tumores podem surgir, toxicidades cutâneas, cardíacas, metabólicas, síndrome metabólico, aumento de colesterol, glicémia. Olha, por exemplo, nos doentes com câncer do testículo está descrito ósseas, como por exemplo a osteoporose, a dor, há doentes que ficam com algumas dores crónicas, por exemplo, as senhoras da cólica da mama têm muito, depois da radioterapia e da cirurgia, ficam ali com um síndrome doloroso, pós-mastectomia e radioterapia, que às vezes é difícil e que é muito impactante. Psiquiátricas, pronto, olha, insónia imenso, há um estudo que até demonstra que depois de um cancro, a probabilidade de ficar com perturbações do sono pode chegar até 80%, ou seja, 80% quer dizer em cada 10, 8 pessoas ficarem, pessoas que até dormiam bem antes. Isto é sexuais, fertilidade, endocrinológicas, neurocognitivas, pronto. Isto, pronto, criam necessidades únicas e complexas, tem impacto na qualidade de vida, depois também repercussão económica, aquilo que nós estivemos a falar, perda de produtividade, etc. E necessitam de uma abordagem multidisciplinar, estrutural e complexa, quer dizer, que habitualmente poderá, isto depois é uma discussão onde é que isto poderá ser melhor feito, centros de referência, cuidados de saúde primários que se ligam a centros de referência, porque isto também, os cuidados de saúde primários também são muito importantes nisto, não é? Acabam por ser fundamentais na abordagem também destes doentes e, portanto, também há que haver alguma literacia e formação neste grupo. Pronto, a consulta de sobreviventes é uma coisa que tem vindo a ser falada. No fundo, é feita. Quer dizer, os hospitais estão todos mais virados para os agudos, não tanto para os sobreviventes. Mas é uma coisa que já é feita assim, às vezes, de uma forma, não se chama bem a consulta de sobreviventes ou clínica de sobreviventes, mas é feita, mas que efetivamente tem impacto na qualidade de vida dos doentes e é uma coisa que tem-se vindo cada vez mais a falar. Eu penso que atualmente só existem, assim chamada consulta de sobreviventes ou clínica de sobreviventes. No fundo, é uma clínica onde todos estes profissionais podem abordar tudo isto que a gente já falou, desde o serviço social até ao efeito, a questão
da reintegração no mercado de trabalho outra vez, desde a reabilitação de um linfedema que tenha ficado numa toxicidade tardia, desde o apoio social, desde a parte da psicologia, da psiquiatria, isto pode tudo existir num espaço ou então num hospital, de forma a dar apoio a estes doentes. Mas é verdade que, assim, consulta de sobreviventes, clínica de sobreviventes em Portugal, eu acho que existe, que eu tenha conhecimento em 2 sítios, e são hospitais privados, e também não sei como é que funcionam. Pronto, é como vos digo, a maioria dos profissionais disto não tem acesso a uma consulta especializada só para sobreviventes. Isto é feito nas consultas, não é? No dia a dia, não é? Formação de profissionais, isto é importante. Perguntou-se aos profissionais se tinham tido formação na área de jovens adultos e só 7% é que fizeram algum tipo de formação, mas 90% querem fazer. Mas não têm, quer dizer, o acesso não é a esmo, tem qualquer coisa, mas pronto, e depois isto também valia uma outra conversa, que é, às vezes a indústria farmacêutica também manda um bocadinho na formação dos médicos, não é? No sentido que nós depois acabamos por fazer a formação, quer dizer, que está mais disponível, porque também são caras, é fora do país, pronto. Hoje em dia já com o online é diferente. Depois, olha, eu só vos vou aqui dizer uma coisa que eu acho que é até interessante, isto tem a ver aqui com os estándares mínimos para um centro de adultos jovens com cancro. Eu acho que há aqui algumas coisas que são interessantes, isto está em inglês, peço desculpa. Por exemplo, uma das coisas que eles põem como um standard mínimo de todos aqueles que a gente falou. É que, por exemplo, tem que haver neste sítio um espaço social onde eles podem passar tempo com os seus amigos e os seus amigos e peers, ou seja, os seus companheiros e amigos. Isto é obrigatório. Portanto, há aqui uma data de coisas interessantes que realmente fazem sentido. Depois, só para dizer uma palavra que acho que também é importante, a União Europeia tem-se preocupado com este tema, vê que é um problema relevante. E por isso tem tido vários programas, podemos sempre fazer mais, mas também só gostava de dar uma nota que, apesar de tudo, tem sido assim tem sido até, de uma certa forma, quer dizer, tem estado à frente de outros, até mesmo dos Estados Unidos também tem muita coisa, mas com a preocupação de como melhor tratar estes doentes, está bem? Por isso só deixando aqui uma palavra, e depois havia aqui as perguntas, não sei, Tiago, como é que é melhor fazer? Pronto, desculpem, acabei. Muito obrigado por a sua apresentação, muito, muito importante aqui este tema dos jovens adultos e penso que foi tocando um bocadinho em todas as temáticas e das perguntas que os participantes foram enviando. Entretanto, vou dar aqui prioridade àquelas que nos foram respondendo aqui também no Q&A. E a primeira que temos, é aqui um bocadinho na parte que nos falou sobre a componente genética no cancro do jovem e adulto. E se nos podia falar um bocadinho mais sobre este tema, nomeadamente onde poder consultar alguns dados e que tipos de cancro apresentam uma forte componente genética e de que percentagens é que estamos a falar também. Por exemplo, eu diria que há um cancro que classicamente tem uma componente genética muito grande, que é o cancro da mama e o cancro do ovário, não é? No cancro da mama, 10% dos cancros podem ser hereditários, que a gente saiba. Ah, hum, por exemplo, eu na minha consulta às vezes vejo famílias que a mãe teve, as filhas têm. Eu cheguei uma vez a consultar uma família que era uma mãe e 3 filhas, todas com câncer da mama. Portanto, é uma doença que tem um caráter hereditário forte, embora eu também aqui deva dizer uma coisa, que é também uma doença frequente e há muita gente que nunca teve, só para não assustar, história familiar, e por isso, quer dizer, o que eu quero dizer com isto é que existem as duas coisas, mas efetivamente, sem dúvida, que o câncer da mama é um tumor que tem um grande componente genético, como o câncer do ovário. Hoje em dia fala-se também do câncer do pâncreas, também, como tendo. Temos o melanoma. Claro que quando uma pessoa tem uma mutação, pode ter um espectro de cancros, não é? Não é? Pode ter mais frequentemente o câncer da mama, mas depois pode ter melanoma. Por isso é que aqueles protocolos de vigilância são importantes, porque tem que se vigiar. Pode ter câncer do cólon, em vez de fazer colonoscopia de 5 em 5 anos, terá que fazer de ano a ano. O melanoma, os sinais têm que ser vistos todos os anos. Pronto, é só para dar aqui algum exemplo. O cancro do cólon também tem pode ter um caráter genético importante, embora, como eu volto a dizer, ter um cancro do cólon não é igual a que isto é genético. Pronto, era o que eu estava a tentar bem explicar ali em relação ao cancro da mama. Mas nós sabemos que são cancros que têm um caráter genético grande. Por exemplo, se vocês me forem dizer o cancro do pulmão, não, porque o câncer do pulmão habitualmente é mais associado a fatores de risco, que é o tabaco, a poluição, outras coisas. Se me forem falar, por exemplo, do câncer do colo do útero, também não, porque o câncer do colo do útero, 99,9% da causa é vírus, é um HPV. Mas pronto, para vos dizer, eu diria que ovário, mama, pâncreas, cólon,
são tudo tumores que têm que ser estudados, que têm mais propensão a serem genéticos. Em relação a dados, eu não sei bem que dados é que estamos a falar. Por exemplo, a consulta de genética do IPO, a consulta de rastreio aqui do IPO de Lisboa, é uma consulta que já tem alguns anos e é muito bem organizada. Não sei se é possível pedir alguns dados. Eu não sei bem ao certo que tipo de dados seriam. Pronto, é Talvez como digo, estatísticos, mais de estatísticos. estatísticos. Por exemplo, falando no Sim. câncer da mama, se estiver numa sala com 10 senhoras, uma delas provavelmente terá um cancro genético. Pronto, falando assim. Uh, Pronto, e depois é mais, sei lá, a minha resposta seria um bocadinho mais esta. Uhum. Não sei se queriam Ok. acrescentar mais alguma coisa, sim. Penso Para eu poder que ajudar, para eu respondeu. poder ajudar, é só por isso. Uhum. Eu sei que é Depois temos sempre assim também uma questão que aqui. assusta um bocadinho a parte genética por causa dos filhos, ou porque a mãe teve, ou porque. Mas é assim, os cancros genéticos, por exemplo, o da mama, parecem ser iguais em termos de. Não são piores, não são piores de tratar, correm bem, ou seja, correm igual aos outros. Mas pronto, a questão é que efetivamente há esse risco depois de ter cancro, sim. Se alguém Muito tiver obrigado. a mutação e não for doente, não é? Não tiver ainda, se for assintomática, for saudável. Muito obrigado, doutora Margarida. Dizer também que temos aqui uma questão que nos relata aqui alguns desafios ainda durante o tratamento, a parte, portanto, algumas temáticas como a relação empática com os profissionais de saúde, o respeito pelo descanso e o sono do doente, o apoio psicológico sistemático e suficiente, que diz que também que no caso particular não acontece, e o cuidado com a alimentação alguns dos temas que também foram mencionados nas perguntas dos participantes, assim como também a parte os ambientes apropriados para a idade, neste caso dos adolescentes e jovens adultos com cancro. Não sei se tem aqui Tiago, algum diga-me lá só comentário. qual é que era a terceira, portanto, era a relação empática Eu sou com. empático com os profissionais de saúde, respeito pelo descanso e o sono do doente, e o apoio psicológico. E Pronto, eu em acrescentei relação aqui à relação o ambiente hospitalar para hospitalar, pois. específico para esta faixa etária. Sim. Olha, em relação à relação empática, o que é que eu posso dizer? É assim, isto realmente, eu acho que há pessoas que inatamente têm uma relação mais empática do que as outras, mas nós somos profissionais e quando isso não acontece, de certa forma, devemos trabalhar essa relação, não é? É como digo, costuma-se dizer que há pessoas que são 1% de, 1%, há pessoas que têm mais inspiração e menos transpiração, e há outras que têm mais, que têm que trabalhar um bocadinho mais para conseguir o mesmo resultado, mas têm que o fazer para conseguir e conseguem. Pronto, eu não sei se isto se refere a um caso específico. Eu acho que houve sempre um problema nos profissionais de saúde, que eu acho que agora nas gerações mais novas tem-se tentado um bocadinho reverter, que é a questão da comunicação, que não havia muito no currículo dos profissionais de saúde, cursos de comunicação, formação em comunicação, não existia. E por isso era um bocadinho consoante cada pessoa, cada, quer dizer, se a pessoa tinha mais jeito para comunicar ou menos. E atualmente já se tenta mais que. Eu ainda hoje estive no exame de uma colega de manhã, uma colega mais jovem de oncologia, uma coisa que lhe estava a dizer é que ela tem que pôr no currículo dela um curso de comunicação, não só por pôr, mas porque faz parte da formação. Dar mais notícias, de dar notícias de como comunicar determinadas ocorrências ao doente, e por isso eu acho que isto é uma coisa que tem sido problemática, mas que eu penso, espero eu, que venha a melhorar, não é? Claro que há doentes, às vezes há doentes, peço desculpa, há médicos que têm boa relação empática, mas às vezes também podem ser apanhados num dia mau, não é? Porque, pronto, isso também pode acontecer, às vezes a pessoa até tem empatia com os doentes, mas está num dia, e pronto, e acho que aí pode acontecer, isso também são às vezes a subcarga em que os profissionais de saúde estão, não é? Isto também não se aplica só aos médicos, eu estou a falar como sou médica, mas Uhum. sei que também às vezes vejo a enfermagem ou até secretariado pá, que não comunica da melhor forma, pronto, isso não há dúvida, e eu concordo. Eu acho que isto vai lá com formação e vai lá também com, se calhar, melhores condições de trabalho, também acho que pode ser um fator aqui importante. Em relação ao descanso e o sono, não posso estar mais de acordo. É um horror, não é? Nos hospitais. Atenção que eu até recentemente dormia sempre no hospital uma vez por semana.
É um horror. O que é que se passa aqui? É uma cultura que tem a ver com a nossa cultura portuguesa, que nós mesmo nas cidades somos um bocado barulhentos, mas é a cultura do hospital agudo, não é? Que é tudo a apitar, a noite toda, as enfermeiras a fazer turnos a passar, a medir a pressão arterial, e é verdade que é uma coisa cultural nestes hospitais que estão mais virados para o hospital de agudos, que é um hospital, quer dizer, se tiver uma unidade de cuidados intensivos, aquilo é a toda a hora, não é? E realmente depois eu acho que essa questão, e às vezes muita gente no quarto, muitas horas diferentes, muito barulho, eu percebo, é muito difícil de descansar num hospital, mas aí eu acho que tem que ser mais, quer dizer, acho que temos que ir aqui um bocadinho mais à questão cultural e também da forma como é que os hospitais também são, quer dizer, são pensados desde o início, não é? Mas eu concordo que isto é uma problemática que, não, que é horrível. Então, se a pessoa permanecer num hospital assim por um período mais longo, é muito, muito cansativo. Depois, o apoio da psicologia, eu, como vos digo, até este questionário que nós fizemos ao país todo parece que existe. Agora, se a psicologia está adaptada ao cancro se os psicólogos têm adaptação ou têm formação nesta área específica, portanto, há uma área que é a oncopsicologia, que é a psico-oncologia, aliás, em que os psicólogos fazem formação mesmo nessa área, mas depois dentro da psico-oncologia se fazem mesmo em adultos jovens, não tenho conhecimento de como é que anda a questão dos psicólogos, mas eu tenho a sensação que a maior parte dos centros tem acesso à psicologia, e aliás, isso, o questionário também mostrava isso. Depois, a alimentação. Pronto, a alimentação é muito importante, de vários pontos de vista, não só durante o cancro, durante o período do tratamento do cancro, mas depois a seguir. Porque até havia aqui alguém que fazia uma pergunta em relação à obesidade. Pronto, nós sabemos que às vezes, por várias razões, pode haver esse efeito pós-cancro. Aí eu acho que a consulta de nutrição é também fundamental, e juntamente com isso, claro, o exercício físico. Eu também não sei até que ponto é que estes novos fármacos e o Ozempic, etc., estão a ser testados também em doentes com cancro. E eu não sei ainda, quer dizer, a última vez que vi, os ensaios ainda estavam a decorrer, mas também poderão depois ter algum impacto na ajuda também do controle do peso, porque são fármacos que têm tido. Por acaso, o estudo do Alzheimer veio negativo, mas tem vindo positivo em várias áreas, não só para a questão de perder o peso, mas depois também para outras questões associadas tem sido benéfico. Depois há aqui os ambientes apropriados. Sim, eu acho que isto tem que ser tudo pensado de raiz, que quando nós pensamos em que realmente tem que haver serviços para pediatria, serviços para para adultos e serviços para jovens adultos, não é? Eu sei que isto se calhar é pedir às vezes demais de um Serviço Nacional de Saúde, que é o que eu falo, não é? Que é onde eu trabalho, que às vezes está aqui um bocadinho com muitas limitações, mas mesmo assim acho que temos que ser ambiciosos e pensar assim quer dizer, e começar a lutar por isso. Havia uns projetos no IPO de passar um piso só para isso, com a hematologia e com a oncologia. Já agora faço fazer essa confidência, mas depois não se conseguiu ainda concretizar por várias razões. Então, obrigado. Dizer apenas aqui, relativamente ao apoio psicológico, que também nos poderão fazer chegar essa questão e que nós não acreditar Ok, boa. também providenciando este apoio. Portanto, também podem fazer-nos chegar-nos os vossos contactos ou contactarem-nos e que nós depois entraremos em contacto e falaremos convosco sobre este apoio. Mas aqui outra pergunta, neste caso. Que nos falasse sobre os casos ou percentagem de acompanhamento na consulta da dor após terminar o tratamento e se Ok. encontrar sem doença. Portanto, já após a doença. Pronto, é assim, por acaso acho também assim um tema, eu acho que, não sei a percentagem, mas acho que todos os doentes que teriam indicação e podem ter doença ou não doença, isso não tem, pelo menos eu mando sempre, não, por exemplo, no câncer da mama, é aquela síndrome dolorosa após a radioterapia que as senhoras ficam ali a nível da mama e da cirurgia, muitas vezes enviava para a consulta do dor, portanto diria que hoje em dia, por acaso, a consulta do dor é uma consulta que está mais ou menos generalizada. Mesmo hospitais distritais têm consultador. Agora, se estão conscientes de que devem mandar os doentes, ou se calhar, eu por acaso eu estava a ver de manhã, neste exame que estava a fazer à minha colega, que ela teve numa consultadora estagiária e só 25% dos doentes, isto é um hospital central com várias valências, só 25% dos doentes é que eram oncológicos.
pronto, porque depois o resto era muito reumatológico, etc. Mas, quer dizer, eu diria que espero que as consultas de dor existam e que os colegas estejam alerta de que poderão enviar, que deverão enviar os doentes quando têm dores. Uma coisa é aquela dor que nós conseguimos controlar, outra coisa é quando há uma dor mais complexa que tem que ser enviada. E pronto, por isso eu dizia que a percentagem a enviar, quando há indicação, será 100%. Agora, se que eu mando, eu sempre envio. Agora, não sei, eu não vos sei responder como é que. Ok. Nisso não consigo dizer em relação a outros, mas e diria que ter doença ou não ter é completamente indiferente. Tem dor, é isso é que importa. Deve ir, deve ser abordado. Só uma coisa, claro que se for uma dor pouco complexa, de uma dor que passa, não é preciso ir para a consulta da dor, porque o próprio clínico consegue resolver. A dor essencialmente é para dores mais complexas ou doentes que estão, mesmo que sejam mais simples, estão muito medicados ou têm muitas comorbilidades, pronto, com muitas interações medicamentosas. Há assim uns critérios, mais ou menos. Muito obrigado. Agora, aqui das últimas questões, estamos a chegar aqui perto das 8 horas. Aqui um comentário sobre a transição, portanto, dos serviços da pediatria para os adultos e também especificamente aqui da medicina integrativa, que muitas vezes é realizada fora do Serviço Nacional de Saúde e com alguns custos mais elevados. Transição foi também algo que foi também muito mencionado no questionário da Acreditar, que nós fizemos aos jovens adultos o ano passado. Pois, em relação à transição, pronto, é aquilo que eu disse, não deve ser uma transferência, mas sim uma transição. Acho que o nome, o nome todo já por si, acho que diz. eh, Pronto, quer dizer, eu acho que temos que trabalhar um bocadinho nesse sentido, embora que naquele questionário que nós fizemos, como eu vos digo, pronto, aquele questionário é uma fotografia do que nós temos neste momento mais recente, do que é que se passa, do ponto de vista de profissionais, porque nós temos, vocês têm o vosso questionário, e o Tiago sabe isso, dá a acreditar Uhum. que foi importante, e nós também temos a decorrer um que já terminou, que depois também espero que dê uma ajuda para nós percebermos um bocadinho a realidade portuguesa, porque se não a percebermos, então é que também não conseguimos intervir. Mas só para vos dizer que uma percentagem grande dos colegas acabava por dizer que informalmente discutia os doentes com a pediatria, os colegas dos adultos. Quando tinha assim doentes com dúvidas ou com tipo de doença mais a favor que são mais frequentes na pediatria ou que tinha algumas dúvidas, acabava por discutir. Agora, achei que isto tem que ser feito de uma forma mais formal, não é? Com consultas multidisciplinares conjuntas, e com aquele processo gradual que nós falámos, que se calhar durante um período o doente até devia ser seguido era pelas duas especialidades, a oncologia e a pediatria. Pronto, e por isso é uma coisa uma questão que eu acho fundamental, é tão fundamental que agora até houve um diploma, uma lei, porque realmente houve necessidade de legislar sobre isto, porque é um ponto fulcral. Depois a outra pergunta que o Tiago me fez teve a ver sobre a medicina integrativa. Pois, eu concordo, quer dizer, a medicina integrativa tem que começar a ser integrada no Serviço Nacional de Saúde. Claro que vamos lá aqui também só a perceber uma coisa que é, e também uma alerta. A medicina integrativa, no fundo, une o que é a medicina tradicional com a medicina que era chamada complementar, e daí, da medicina complementar, retira o que tem evidência científica para usar. E isso é importante, a questão da evidência científica, porque nós sabemos que também existe muita coisa que é utilizada e que sem grande evidência. Mas eu acho que sim, não há coisas como a acupuntura, mindfulness, que estão bem estudadas, a própria yoga. Há muita coisa e até alguns dos suplementos, não todos, mas alguns dos suplementos que são importantes, alguns suplementos que podem ser importantes, e realmente essas consultas são muito dispendiosas. Como vos digo, também às vezes fico um bocadinho na dúvida se tudo o que é dito é certo. Eu tenho colegas a fazer que sei que fazem bem e que eu acho que temos que avançar para que isto passe a ser no Serviço Nacional de Saúde, mas é como vos digo, se dependesse de mim, sim, se o futuro passa por isso, sim, mas talvez tínhamos que ir aos poucos. Eu não sei se há algum centro que já tem consulta de medicina integrativa, por acaso não sei. Talvez no norte, mas também não tenho a certeza, por acaso não sei. Mas sim, acho que o futuro poderá passar por aí, espero que passe. Ok, muito obrigado. Falta-nos apenas aqui um minuto até às 8. Queria só deixar, em primeiro lugar, agradecer novamente à doutora Margarida Brito por ter estado aqui connosco e ter feito esta excelente apresentação sobre esta população que ainda não é muito bem entendida, ainda aqui entre estes dois mundos. Dizer também que algumas perguntas que nos chegaram eram mais relacionadas com os apoios sociais ou direitos, e por isso dizer-vos que vamos ter uma sessão, será a sexta sessão deste nosso programa em que será exatamente este tópico e, portanto, poderão também assistir e fazer
as perguntas nesta sessão. E pronto, em género de despedida, queria agradecer a todos por terem estado presentes e convidar a todos os jovens adultos, os profissionais de saúde que estiveram nestas duas sessões que já ocorreram, a juntar-se àquilo que é o trabalho da Acreditar e a todos os nossos projetos, nomeadamente aqui com o tema dos jovens adultos com cancro. E para finalizar, como já podem ver aqui na vossa tela, temos um pequeno inquérito de satisfação, também muito rápido, que poderão fazer. Pronto. E agradecer-vos novamente e até uma próxima sessão. Obrigado. Olha, Tiago, eu também agradeço e acho que estas sessões são muito importantes. Também acho ótimo. Parabéns, também. Obrigado.